Olá pessoal, nesse período de recesso, o Folha na TV estará fazendo a retrospectiva do ano de 2019, com as melhores perguntas e respostas. Confiram. Deputado, qual o seu principal legado à frente da Secretaria de Meio Ambiente e da Limpeza Urbana de Maceió? Sem dúvida nenhuma, o maior legado nos 4 anos que eu passei na parte de Maceió foi a coleta seletiva. Era um programa que não existia na gestão nem do estado de Alagoas, nem do município de Maceió. E durante a gestão do prefeito Rui Palmeira, eu tive a oportunidade de implantar a coleta seletiva e hoje já são mais de 18 mil casas atendidas com coleta seletiva em Maceió, porta a porta, separação de resíduos. Tivemos outros, mas eu digo que a coleta seletiva muda tanto a vida das pessoas como a vida de uma sociedade e é uma política pública que vai continuar independente de gestor ou independente de governo. E a gestão do prefeito Rui tem tudo para deixar uma grande marca no município de Maceió e eu tenho orgulho de ter feito parte da sua equipe. E também discordo de algumas ações, como a última que eu critiquei em rede social, que deu um comentário geral aí, que é um acordo com a Casal, justamente porque a gente fiscaliza a Casal. A Casal traz um grande mal para o município de Maceió. Existe um processo da prefeitura contra a própria companhia para acabar com a concessão do município de Maceió de saneamento. E aí agora a prefeitura fez um acordo, eu critiquei, mas... Qual seria o melhor caminho, deputado? Hoje, sim, em Maceió, a privatização. Eu acho que o sistema de Maceió é a privatização. Eu não digo a nível estadual. A nível estadual você tem que analisar. Porque você tem uma questão dos pequenos municípios do sertão, você tem que saber como vai levar água para eles. Mas dentro do município de Maceió ele se paga e ele deixa um lucro razoável mensal. Isso é redistribuído por conta do subsídio cruzado. A Prefeitura de Maceió, inclusive, tem uma ação contra isso, contra o governo do estado e contra a companhia, que corre na 16ª vara. E porque desse lucro líquido, não é lucro bruto, desse lucro líquido nada é reinvestido na cidade de Maceió. O investimento de saneamento de Maceió beira de cada R$1 que você paga, 0,01 centavos é reinvestido em tratamento de esgoto ou em abastecimento d'água. É muito pouco e aí a cidade não desenvolve, especialmente a capital, que tem um potencial turístico enorme. Para a população, esse modelo privatizado seria o melhor? Eu não posso dizer que o modelo privatizado seria o melhor, mas o modelo estatal como está hoje é o pior. Por quê? Eu explico. Muitos dos defensores das companhias estatais dizem que tem um cunho social, a função social da companhia. E só tem um dado só que eu explico, desmente esse dado. A tarifa que a companhia cobra ao alagoano, especialmente ao maceiense, é a 3ª maior tarifa do Brasil. Nós só perdemos para 2 municípios que existem no Rio Grande do Sul, que tem uma companhia de saneamento municipalizada, os famosos SAI, como existe aqui em Marechal Deodoro, Atalaia, Cajueiro. O SAI desses 2 municípios cobra uma tarifa maior do que a da Casal. Tirando esses 2 municípios, a Casal cobra a 3ª maior tarifa do Brasil. E onde é que está o cunho social? Onde é que está o fundamento social da companhia? Simplesmente não existe. Privatizando essa tarifa baixa, existe estudo sobre isso? Esse estudo a gente vai fazer agora na Assembleia Legislativa. Esse estudo eu vou fazer agora, inclusive já estou em contato com algumas entidades independentes no Brasil para que faça esse debate. Porque é muito fácil você debater com o Sindicato dos Engenheiros, como a nota que saiu agora. Não, o Sindicato dos Engenheiros da companhia, a Associação dos Desportistas da companhia, o Sindicato dos Urbanitários. Lógico, minha gente, isso é protegendo o próprio espaço. Eu até entendo, não estou criticando ninguém, não. Pudesse ser que se eu estivesse na pele deles, faria o mesmo. O que eu estou procurando aqui é a melhor para a sociedade. E esse número, agora eu tenho certeza que se fosse uma empresa privada, a Arsal, que é a agência reguladora do Estado, não deixaria a tarifa chegar ao valor que é. E não existe motivo para se pagar água em Alagoas mais caro do que o Ceará. Poxa, o problema de recursos hídricos no Ceará é muito maior do que o nosso. Não existe motivos para se pagar água em Alagoas mais cara do que o Rio Grande do Norte. O problema hídrico do Rio Grande do Norte é muito maior do que o de Alagoas. Por que em Alagoas se paga a 3ª tarifa mais cara do Brasil? E existe uma justificativa para isso, deputado? Existe. Um débito absurdo que a Casal tem. A Casal deve ao Fundo de Previdência dos funcionários
1 bi. A Casal deve à Eletrobras 480 milhões. Você sabe quem é débitos quase impagáveis. Impagáveis, mas você sabe quem é o fiador da Casal na Eletrobras? O ICMS. Onde desse ICMS, 25% é dos municípios. Ou seja, se a Casal não pagar a Eletrobras vai segurar o ICMS do Estado e os municípios vão ser penalizados. Então, o que existe em Alagoas é uma grande maquiagem, uma grande cortina para que não se chegue ao fundo dos números da companhia. E esse foi uma proposta que eu fiz na campanha e é uma proposta que eu levarei agora ao meu mandato durante os próximos 4 anos, detalhar os problemas da companhia, mostrar a sua fundamentação legal, se existe ou se não existe, porque, por exemplo, a Casal opera hoje em 77 municípios do estado de Alagoas. Em pelo menos mais da metade a companhia não tem mais hoje direito de funcionar, porque ela não tem mais a concessão que é do município, não é do estado. Quem concede o serviço de água e de esgoto, ou os serviços de saneamento no geral, que aí ainda entra drenagem, resíduos sólidos, são os municípios. Então a Casal hoje já está irregular na maioria dos seus clientes. Com isso, também mostra que a situação da companhia é desastrosa. Por mais que o governo levante que vem dado lucros, como é que ele alega que tem um lucro de 8 milhões? Como disse, isso é com todo respeito às pessoas, que tem pessoas muito sérias também na gestão, especialmente o presidente. Não estou falando aqui da pessoa, mas da companhia. Como se a companhia alega que tem 8 milhões de lucro, quando só a um passivo ela deve 1 bi. Então esse lucro é irrisório, o que mostra que é um peso muito grande nas costas do alagoano. O que é que eu venho dizer? O que é que eu venho alegando nesses últimos tempos? E fiz isso na campanha. Eu acho que é a primeira vez que alguém ganha uma eleição em Alagoas defendendo a privatização de uma estatal. Porque esse é um discurso no nosso estado que é entre aspas, um palavrão. E eu venho defendendo isso e tirarei agora o meu mandato justamente para fiscalizar, para gerir e para mostrar os erros. Porque é muito fácil falar quando ninguém faz o contraditório. E eu dedicarei o meu mandato legislativo a mostrar o contraditório. Questão das línguas negras, a gente tem problema com Salgadinho, a Orla de Maceió, Cruz das Almas, uma cidade turística que não consegue efetivamente resolver esse problema. Eu queria a sua opinião sobre isso. É uma opinião muito clara. Primeiro vamos falar da operação Rede Limpa anunciada pela Prefeitura. Por que eu não concordo com a operação? Por 2 motivos muito básicos. Primeiro, que a Casal é a grande responsável pela quantidade de línguas negras, de manchas aparecem na praia da cidade de Maceió. Por que você afirma isso, Davi? Muito simples. Existem ligações clandestinas em Maceió? Existe. Muito poucas hoje. Mas existe ainda. Mas qual é o grande volume de transbordo de esgoto? São justamente os transbordamentos que acontecem na rede de tratamento de esgoto da Casal. Eu vou explicar para o cidadão em casa. Quando a rede foi feita lá na década de 60, de 70, ela foi pensada, Estela Maris era o quê? Casas. Dimensionada para uma capacidade. Jatiuca era o quê? Casas. Ponta Verde, Pajuçara, eram casas. Foi dimensionado para essa capacidade. Lógico que todo engenheiro que faz um projeto coloca uma margem a maior. Sendo que hoje ela está altamente adensadas, onde eram casas que morava uma família de 5 pessoas, tem um prédio que moram 80 famílias, que moram 30 famílias, 40 famílias de mais 5 pessoas. Então multiplique e veja o volume de pessoas que mudou, que alterou. O sistema não dá, vazão. Esse esgoto não consegue chegar à rede do emissário submarino. Não consegue simplesmente chegar lá. E outra coisa, emissário submarino não é sistema de tratamento de esgoto, só para que se fique claro, é um sistema dissipador de esgoto, que é aceito pela engenharia, eu não vou aqui questionar, mas só para ficar claro que ele não é um sistema de tratamento. Então, essa rede chega até o emissário, esse esgoto não chega até o emissário. O que é que acontece? Os famosos transbordos. Quem nunca passou na praia, especialmente em período chuvoso, e o sistema está lá parecendo uma fonte de uma praça, jorrando esgoto. E se quem quiser aqui, eu posso enumerar
10 locais que acontece isso com frequência. Outra coisa, o sistema está cedendo todos os dias. Por que é que quebra a Amélia Rosa quase toda semana? Porque o sistema da Amélia Rosa é de alvenaria, ele cede. Quando ele cede, cria uma barreira natural. Quando vê essa barreira que vai acumulando, o sistema transborda. Quando o sistema transborda, vai para onde? Para drenagem de água pluvial. Eu estou sendo muito técnico, mas é porque não tem outra maneira de explicar. O sistema sai da rede de esgoto e vai para a rede de água pluvial. Inclusive, eu não sabia, permita-me, deputado, que aquele tobogã da Amélia Rosa, né? Porque eu nunca consegui compreender, porque parece um tobogã, né? Aquela pista. Não sabia que era por conta disso. Por conta da rede que está cedendo. Quando e o pessoal chega, bota asfalto por cima, não adianta nada, porque só vai ceder e o asfalto que vai vindo vai compactando e vai acontecendo isso. Vai retornando o pensamento aqui. Quando o esgoto transborda na linha de água de esgoto, na rede de esgoto, ele vai para a rede que está ao lado, que é a de água pluvial. E a de água pluvial vai para onde? Para o mar. Isso é natural, é a drenagem da cidade. Toda chuva que desce, ela tem que correr para o mar, senão vai inundar as ruas. Como sendo que essa rede que era para ter água de chuva, está cheia de água de esgoto que foi acumulado com o passar do tempo. E como a gente está ali muito perto da praia, a maré chega e traz o quê? Areia. Vai trazendo areia. Quando chove, o volume de água da chuva se mistura com o volume de esgoto que está barrado pela areia e vai para onde? Para a praia. Então, por isso que nós temos as manchas negras da cidade de Maceió. Por conta, a mancha suja, desculpe o politicamente correto, mas por isso que a gente tem aquelas manchas que acontecem na nossa praia. Por quê? Porque a Casal passou 1 mês, 2 meses, 3 meses contribuindo com essa rede. Ah, mas tem ligação clandestina. Tem ligação clandestina. Mas a maioria das ligações clandestinas que ainda existem são ligações de rebaixamento de lençol. Eu vou explicar para o cidadão que está em casa. O que é o rebaixamento de lençol? Você constrói um prédio e tem que fazer a garagem. Quando você cava ali, você está bem perto da praia. Se você cavar, vai dar o quê? Água. Se você vai cavar para fazer uma garagem, você vai ter que tirar a água para fazer a garagem. E existe uma bomba em cada garagem dos prédios da orla, que ela é ligada, tocando ali, 24 horas por dia, para que as garagens não encham d'água. Essa água é limpa, não é suja. É uma água que está na natureza já, que já está no lençol. Então essa água não teria problema de ir direto para o mar. Aí tem uma questão ambiental, especialmente legal, no Código de Meio Ambiente de Maceió, que proíbe que isso tem que ser alterado. Inclusive, eu fui um defensor disso quando era secretário de Meio Ambiente, até numa discussão com a própria ADEME. Mas então essas ligações a gente combatemos as ligações clandestinas, que eu flagrei algumas, flagrei ligação clandestina de hotel, flagrei ligação clandestina de restaurante. Mas por que, Davi, existe a ligação? Foi resolvido esses problemas? Foram. Mas por que existiam? Por que existe? Porque simplesmente você tem um hotel na beira da praia, ou um restaurante ou um prédio. Liga o seu esgoto e você está pagando. A ligação clandestina não impede que você pague. Porque você não paga pelo esgoto que você envia, você paga pela água que entra no seu estabelecimento. Mas por que o cara faz ligação clandestina? Porque simplesmente o sistema da Casal não dá vazão. O sistema da Casal não leva embora o seu esgoto. É como se você colocar o lixo para a sua porta e o caminhão de lixo não passar. Se o caminhão de lixo não passar, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o seu lixo, vai colocar no seu carro e vai descartar no primeiro terreno baldio que você vê na sua frente. É mais ou menos, isso é uma situação certa. Eu não estou defendendo aqui quem está fazendo as coisas erradas, não. Estou dizendo o que é que acontece. É uma situação certa? Não, é uma situação errada, mas que as pessoas praticam. E, inclusive, flagrei, mostrei na imprensa, a imprensa filmou ao vivo, uma ligação clandestina feita pela própria Casal. Por quê? Como o sistema dela não dava vazão... Pela própria Casal? Pela própria Casal. Isso aí foi notícia, inclusive eu tenho um vídeo, usei isso na campanha. Pela própria Casal. Padre Beto, o senhor foi excomungado pela Igreja Católica. O seu processo foi ratificado pelo Vaticano e o senhor agora luta judicialmente para reverter essa decisão. O senhor pretende voltar ao sacerdócio? Não pretendo voltar, não. Eu acho que a Igreja Católica, para mim, é uma história encerrada. Eu acho que eu não me encaixo mais dentro de uma instituição tão hierarquizada, né? Uma instituição que é a monarquia, é uma monarquia absolutista, não é? E cheio de regras que você tem que seguir e você percebe que essas regras mais mal faz para o ser humano do que bem. Então eu não pretendo voltar à Igreja Católica. Eu pretendo que a Igreja Católica assuma que errou ao me excomungar.
Por que o senhor foi excomungado, Padre Beto? Eu fui excomungado simplesmente por participar de um programa desse daqui e, num programa desse, questionar a moral sexual da igreja. Então, o que eu fiz, na verdade? Eu tentei explicar que a igreja tinha que mudar a sua moral sexual. Porque ela mais mal faz do que bem para o ser humano. Quer dizer, uma moral sexual que diz que sexo antes do casamento é um pecado, é uma ofensa a Deus. Que não se pode usar anticoncepcionais num país como o nosso, não pode usar uma camisinha, né? Até mesmo no sexo dentro do casamento. Que vê a sexualidade como algo ruim em nós. A sexualidade já é vista como algo ruim para nós. Sendo que sexo é saúde, sexualidade é saúde. Não é? Que já ensina o adolescente que masturbação é um pecado. Não é? Que entende que o sexo é só para reprodução praticamente, que o prazer não é uma função do sexo. Né? Enfim, é uma moral sexual que mais prejudica e coloca problemas na vida do ser humano do que ajuda. Então eu simplesmente questionei. O que eu fiz? Eu fiz simplesmente o papel de um advogado, como hoje um advogado seria chamado, por exemplo, para discutir o Código Penal. É claro que ele criticaria o Código Penal. Por quê? O nosso Código Penal, se não estou enganado, é da década de 50 ou 40. 40. Não é 40. Então é claro que ele merece críticas, tem que ser mudado. Não é? Isso não quer dizer que esse advogado vai desobedecer o Código Penal na prática. Não é? Eu nunca desobedeci nenhuma regra da Igreja Católica. Apenas eu discuti a questão em público. Não é? E aí o meu bispo não aceitou essa discussão em público, né, sobre a moral sexual da igreja e exigiu de mim que eu retirasse o programa do ar, pedisse para tirar o programa do ar e também pedisse perdão. E aí Cícero a coisa pegou. Porque eu disse para ele, olha, pedir para tirar do ar eu até posso, mas pedir perdão, aí o senhor está exigindo que eu vá contra a minha própria consciência. Porque esse perdão vai ser falso da minha parte. E aí ele me deu um prazo para pensar, não é? Retratação resolveria. Uma retratação resolveria, uma explicação resolveria. Não é? Mas, no entanto, isso iria ferir o que o senhor sentia, naturalmente. Com certeza. Um perdão da minha parte ia contra a minha consciência. Esse perdão ia ser falso. Padre Beto, o senhor disse, numa entrevista a Luciana Gimenez, que o Cristo abraçaria os homossexuais sem nenhuma discriminação. No entanto, a Igreja Católica não faz. A que Cristo serve a Igreja Católica? A um Cristo que é muito mais um Cristo dos poderosos do que dos marginalizados. É um Cristo que mantém a estrutura como está, do que provoca uma transformação. E, portanto, não é o Cristo histórico. Porque quem foi Jesus Cristo? Jesus Cristo foi um rebelde. Jesus Cristo foi um revolucionário. Jesus Cristo não aceitou os poderes religiosos e os poderes políticos. É exatamente a situação de hoje. Tá? Hoje a igreja ela se alia muito mais aos poderosos do que aos humildes e marginalizados. Não é? Você tem uma igreja que vive numa zona de conforto muito grande com os poderosos. Não é? Com os políticos que estão no poder, com os coronéis e assim por diante. Então é muito mais fácil você pregar um Jesus espiritual que não toca nessas questões. Né? Mas hoje Jesus com certeza estaria do lado dos marginalizados, do lado das minorias, não é? E pregando o amor. Porque, Cícero, se eu prego o amor, eu não posso marginalizar ninguém. Eu não posso dizer para um homossexual que tem uma orientação. Ele não optou por isso. Ninguém faz opção por ser gay num país como o nosso, não é? Tão homofóbico. Que traz tanto sofrimento, né? Claro, para a família. É uma condição. É uma condição, é uma orientação. Você não escolheu ser hétero. Né? Ninguém chega e fala assim, bom, eu vou gostar de mulher agora, não é? A partir de hoje eu gosto de mulher, eu vou ter tesão por mulher. Eu também acredito nisso, viu, padre? Eu não acho que você vai pegar uma pessoa que é heterossexual e dizer... Agora você vai ser homossexual, como as pessoas às vezes atribuem, você vai ser influenciado, novela, é isso. Eu não acredito. Não. Se o camarada é heterossexual, ele não vai deixar de ser nunca. Exatamente. Da mesma forma, se é homossexual, continuará sendo e
problema nenhum tem nisso, que ele seja e seja feliz. Seja feliz, não é? Agora, não dá para admitir em pleno século XXI que uma igreja fala assim, olha, nós aceitamos você, mas não aceitamos a sua homossexualidade ou a sua sexualidade. Isso é um absurdo. Aceita o homossexual, mas não aceita a sexualidade dele. É condenar a pessoa a uma vida casta pro resto da vida. Quer dizer, ela não pode ter um relacionamento sexual. Isso é um absurdo. É como com os divorciados, a mesma coisa. Então, uma pessoa casou, ninguém casa para se divorciar, casa para ser feliz. Mas, infelizmente, nem toda relação dá certo. Não é? Então, uma pessoa de 32 anos que vivenciou um divórcio, que também não é nada fácil, não é? Para a igreja ela tem que ficar casta pro resto da vida. Por quê? Porque ela não pode casar de novo e sexo fora do casamento não é aceito pela igreja. Então tem que ser uma pessoa celibatária pro resto da vida. É um absurdo. Não é? É verdade, padre. Na sua opinião, padre Weto, qual o papel da religião? É possível uma sociedade sem religião? É possível, sim, uma sociedade sem religião, tá? Ou sem instituição religiosa. Aliás, eu acho que todo o objetivo da religião seria atingir um nível de sociedade tão bom que a religião seria desnecessária. Enquanto existir instituições religiosas que se acham necessárias, tá? A própria instituição religiosa não está tendo consciência do que ela está pregando. A religião é o ópio do povo? A religião, ela, no momento, está sendo o ópio do povo. Claro. Enquanto nós tivermos igrejas que prometem a salvação, né, às pessoas, porque elas vão à igreja... Prometem e vendem, né? A salvação, não é? Nós vamos ter igrejas como o ópio do povo. Uma sociedade tão desigual como a nossa não é uma sociedade que vive o amor. Eu vivi 10 anos na Alemanha. Não é? Eu posso dizer, a Alemanha é um país secularizado. Nós temos igrejas vazias na Alemanha, não é? Mas eu posso garantir para você que a Alemanha é muito mais cristã do que o Brasil, mas muito mais. Não é? Você tem uma sociedade onde a distribuição de renda é muito boa, não é? Onde a maioria é classe média. Você tem uma grande minoria que é pobre, não é miserável, é pobre. Não é? E aí são problemas existenciais. E uma pequena elite. Não é? Você não tem... uma sociedade como a nossa, que é piramidal, uma elite que vive no luxo mesmo, não é? Uma pequena classe média que tenta sobreviver e uma grande massa de pobres, né? E miseráveis. Então, nós vivemos uma sociedade cristã? Não vivemos. Nós nos intitulamos cristãos. Vivemos numa sociedade hipócrita, na verdade, né? Hipócrita porque não só nós não concretizamos o amor ao próximo na estrutura social, mas também nós nos dividimos em rótulos, né? Você é batista, o outro é presbiteriano, o outro é católico, o outro é espírita, e nós todos vivemos no mesmo barco. Quer dizer, todos nós temos que enfrentar a fila do SUS, todos nós temos que frequentar a escola pública. A escola pública frequentada por quem? Por católico, evangélico, espírita, né? E eles ficam se degladiando, se dividindo e não lutando por questões comuns, como, por exemplo, o direito de ter uma escola pública de ensino fundamental e médio que seja excelente, né? Que seja de integral, que os professores sejam bem pagos, que enfim, uma escola que dê condições para essa garotada passar um vestibular e ter um futuro na vida. A gente volta já. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório.
A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Olá, estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV, um público estimado de mais de 500 mil pessoas. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o ex-diretor-presidente do Detran Alagoas e atual presidente do Conselho Estadual de Segurança, Cacá Gouveia, o advogado Cacá Gouveia. Cacá, antes do intervalo deixamos uma pergunta. Essa sua passagem pelo Conselho Estadual de Segurança, né, o fato de você estar presidindo o Conselho, um cargo de muita importância, serve como um estágio para que você possa vir a assumir a segurança pública do Estado de Alagoas? Veja, de jeito nenhum. O Coronel Lima Júnior tem feito um trabalho exemplar, é um homem dedicadíssimo, ele tem uma estrutura da Polícia Militar que dá esse controle e esse monitoramento. O meu compromisso é como alagoano, como um filho da terra, como uma pessoa que gosta dessas questões, de me dodar e me dedicar. Veja que lá no próprio Detran, uma pessoa chegou com um carro roubado. E nós fizemos uma operação de guerra para descobrir a origem daquilo. E ao prender os 3 meliantes, o cidadão colocou o dedo em rixa e disse: pode demorar um dia, pode demorar um ano, eu vou lhe matar onde o senhor tiver. O tenente da Lei Seca, o tenente Emanuel que estava comigo, tomou um susto e disse: rapaz, respeite o diretor. No outro dia eu levei eles, os 3 algemados, que a imprensa noticiou muito, e fiz todo um contexto deles no Detran, e ali eles ouviram um recado do GECOC, que hoje é o GAECO, ouviram um recado do chefe da Polícia Federal, para entender que o errado era eles, não era eu. Então eu tenho um espírito público para gostar dessa atividade policial, mas a estrutura da segurança pública, ela precisa ser conduzida sempre por alguém que tenha dentro de uma estrutura. No caso, o Alfredo era do Ministério Público, o Coronel Lima Júnior é da Polícia Militar. Então, essas pessoas, elas trazem não só a si, como elas trazem um contexto uma corporação, de proteção de uma corporação. Entidade. E isso é que talvez contribua muito para o êxito da política de segurança pública, porque o cidadão fica num ambiente de proteção pela instituição que ele representa. Qualquer pessoa que vá assumir uma secretaria, ela fica vulnerável no aspecto de amanhã estar sem esta rede de qual ela pertence e integre a uma situação. Hoje a secretaria funciona de uma forma plena. Lima Júnior tem feito um papel estratégico no êxito dessa política. Alfredo foi o grande percursor de criar uma política diferenciada. Veja que os números só fazem baixar e a população só faz crescer. Então já se demonstra que ali está se fazendo um trabalho de muita articulação, e mexer nessa articulação compromete muito. Por isso que eu aplaudo e sou entusiasta não só da política do governador Renan Filho para a segurança pública, como para as outras áreas, mas em especial destaque ao Lima Júnior por tudo que ele representa para nós alagoanos. Mas é verdade que já houve esse convite? Não. Sempre a gente trabalha nessa vinculação pela minha participação, quer tenha sido no Conselho Estadual de Penitenciário, quer seja no Conselho Estadual de Segurança Pública. O Conselho de Segurança Pública ele foi idealizado no ano de 2007 pelo juiz Manuel Cavalcante, um juiz exemplar, foi o primeiro presidente, inclusive, naquele biênio. Depois teve como presidente o procurador da República, Delson Lira. Depois teve o advogado Paulo Breda. E nesses últimos anos, o juiz Maurício Breda. Vindo à minha presidência agora, só me traz mais responsabilidade, mais zelo, porque estou sucedendo todos esses 4 notáveis e eu tenho que ter o comprometimento de manter firme os propósitos e as atribuições do CONSEG na sua plenitude. Cacá, já em 2018, o seu nome foi cotado para concorrer a um possível cargo eletivo. Algumas correntes políticas aqui do Estado vê no seu nome um grande quadro, né? Fala-se em 2020. Você toparia concorrer a um cargo em 2020? Por exemplo, você toparia concorrer à Prefeitura de Maceió em 2020? Veja, tudo aquilo que a gente faz com grandes propósitos, às vezes a vida conspira para que você entre num caminho e dele não precise declinar. Quando eu digo não precisa, é porque cabe muito da pessoa. Tudo aquilo que eu possa estar vocacionado para trabalhar
a serviço das pessoas, que possa construir. Obviamente que isso hoje, aos 48 anos, na maturidade da minha vida, num momento de realização, com meus 3 filhos, com a minha família, me traz sim uma vertente de possibilidades. Só que ninguém consegue almejar um projeto desse de uma forma isolada, nem sonhar de uma forma absurda. Para isso você tem que construir. E construir pontes no sentido de criar uma perspectiva, ao menos, de possibilidade para defender uma causa. Então, se houver uma conspiração positiva e a gente entender que pode ser o momento, obviamente que eu me sentirei absolutamente apto para disputar, sim, uma possibilidade de um cargo. Mas eu falo política. no aspecto da disposição, Cacá. Se você teria essa vontade, e assim, acredito que é natural que o seu nome surja, tendo em vista o trabalho que você realizou no Detran. O Detran era conhecido como Assembleinha, né? Quer dizer, um órgão afeto, infelizmente, ao mal feito, à corrupção, um órgão difícil de você gerir, e você realmente teve uma atuação destacada, deu um exemplo, então é natural que a população reconheça em você um bom quadro. E também segmentos políticos que diga Cacá Gouveia é uma pessoa preparada para concorrer a um cargo desse tipo. Entusiasmo é uma questão que tudo o que eu faço na minha vida eu coloco como prioridade, em qualquer atividade. Eu sou advogado, nunca tive parentes, aderentes ou parentes mais próximos que advogado fosse, e fiz da minha advocacia uma realização. Por isso que eu me dediquei tanto para a advocacia e me sinto realizado. Na hora que chegar uma oportunidade como essa, óbvio que o entusiasmo vai ser uma questão de ordem e óbvio que a motivação vem. Eu fui 4 anos do TRE como desembargador, desafio aqui qualquer situação que não tenha sido sempre focada no discernimento, para trabalhar na imparcialidade, sem olhar quem, porque a gente vive num estado pequeno e às vezes existe sempre uma relação de compadrio, mas é o compromisso com a verdade, o compromisso com os propósitos. Então, tudo isso que eu fiz na minha vida, talvez me estimule ou me credencie, se houver uma oportunidade, que eu não sou maluco, tenho a responsabilidade de entender que há um contexto muito grande para isso, de estar apto, sim, a inclusive, viu, Cacá, os servidores públicos, eu acredito que você terá um apoio dos servidores públicos, porque você deu um grande exemplo também, é fato. Os servidores públicos do Detran reconhecem em você um personagem que valorizou demais o servidor de carreira, que deu oportunidade ao servidor de carreira. Então também fica esse exemplo, e a gente sabe que o servidor público é uma categoria de peso, né, um formador de opinião. Então acho que inclusive você conta com o apoio desse segmento. O futuro a Deus pertence, o importante é a gente trabalhar sempre focado no interesse público. Ou eu perguntava ontem a meu pai, ele falava muito, dizendo o seguinte: as pessoas têm que viver na plenitude. E eu dizia: pai, o que é viver na plenitude? E meu pai, por ter sido médico, e é médico ainda, aos 81 anos, mantém firme as suas atividades no seu consultório, dizia: meu filho... Um dos grandes e maiores médicos desse estado. Muito obrigado. Dr. Milton Enio, um grande pediatra. E ele dizia isso: olha, para viver na plenitude é você fazer com que as pessoas sejam felizes, é você pensar no outro mais do que em si mesmo. Então, esse exercício que a gente recebe de casa, dentro de um ambiente que a gente possa trazer, é o exemplo daquilo que a gente quer ser. Então, no Detran não podia ser diferente. A política de valorização dos servidores é o único Detran do país que tinha, e acredito que ainda se mantenha firme nesse propósito, na gestão, só servidores públicos, conduzindo as funções estratégicas, para mostrar que essa valorização do serviço público, ela vem de A a Z, ou seja, não só na valorização financeira, como também na valorização da sua capacidade, exercitar na plenitude esse servidor para estimular ele a trabalhar sempre focado no interesse público. Cacá, como você avalia a escolha do presidente Bolsonaro, do juiz Sérgio Moro, para ministro da Justiça? Eu achei fabuloso. Eu sou entusiasta de todo homem de bem que nesse país acenda grandes funções. Você renunciar a uma vida chamada de estabilidade, como o Sérgio Moro tinha, numa dimensão de uma força, de uma caneta como ninguém, e ir para uma linha de frente, é ir por amor realmente a uma causa e acreditar que pode fazer alguma coisa, porque o risco é veemente. Pode dombar por um jeito ou pode dar certo para o outro. E aí a gente já passa a ter uma credibilidade acreditando que a política nesse país vai ser exitosa. Hoje o maior desafio é a aplicação do Serviço Único de Segurança Pública, o SUSP, vinculado numa lei 13.675 que foi editada pelo governo do Michel Temer,
E vai caber ao Moro agora integrar. Por isso que os Conselhos Estaduais de Segurança Pública vão ter um papel de muita articulação, porque o que é que essa lei objetiva? A integração entre União, Estados e municípios. Vocês vão estar participando desse processo? Vamos estar não só participando, como vamos estimular a partir de agora a todos os 102 municípios do estado de Alagoas ter os seus Conselhos Municipais de Segurança Pública, orientando, trabalhando. Existe 2 bilhões para serem utilizados em 2019 com dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública, para 2020 4 bilhões, e todo esse recurso que vai chegar nos estados tem que transitar nessas 3 esferas. Por isso que a ideia nossa no Conselho também é criar. E a presença do Sérgio Moro nos traz uma tranquilidade enorme, porque a gente sabe que é um homem que deu um comprometimento muito grande na sua vida pessoal, acreditando em combater toda uma estratégia de um ambiente de corrupção e se expondo. E na hora que ele renuncia tudo isso para se dedicar, eu tenho que ser um entusiasta, como todo homem de bem nesse país, na busca realmente de a gente manter firme essa estabilidade que o país tanto precisa. Márcio, há um interesse do atual governo em privatizar. O setor bancário será afetado por essas privatizações? Sem sombra de dúvida. Talvez seja até o mais afetado, até porque tem os interesses dos banqueiros por trás disso. E a gente não pode deixar de falar sobre esse assunto sem resgatar um pouco já a tentativa de privatização ao longo desses anos, né? Efetivamente se concretizou agora com a lei da terceirização irrestrita. Esse já foi um passo muito importante do ponto de vista da privatização para o lado deles, obviamente falando, né? E agora com a aprovação da Lei 13.467, a reforma trabalhista. No entanto, muito antes, as tentativas de privatizações, e aconteceram de fato privatizações, né, na categoria bancária, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, onde houve uma destruição dos bancos públicos estaduais, né, a entrega desse patrimônio estadual e brasileiro, não deixa de ser, ao capital privado, né, nessa questão das terceirizações. No entanto, agora essa investida está sendo muito mais efetiva, muito mais forte, né? Então, com a aprovação dessas 2 leis que eu citei há pouco, aí, tanto da terceirização irrestrita quanto da reforma trabalhista, eles agora vão investir cada vez mais pesado nos formatos de contratações contidas na própria lei, com o objetivo claro de terceirizar e precarizar os serviços para a população e usuários e clientes. Durante a campanha, à época, o candidato Bolsonaro disse que não privatizaria, né? Prometeu não privatizar nem o banco, não mexer com o Banco do Brasil, nem com a Caixa Econômica. Você acredita nisso? De forma nenhuma. Não é? Até porque o presidente da Caixa hoje, o que lá está, né, que é genro do dono da OAS, um dos delatores, né, o Léo Pinheiro, um dos delatores, tem a visão meramente privativista. Então eu não tenho nenhuma dúvida, inclusive o próprio Pedro já disse publicamente na imprensa, de que irá sim privatizar algumas questões, iniciando pelas loterias, pela questão do saúde, das loterias, do cartão, né, e das seguradoras. Né? Então, isso aí já é um conglomerado que promove também o lucro da Caixa Econômica. E se esses setores vão ser privatizados, você está dizendo... Começa a desarticular, né? Desmantelar o sistema para depois privatizar e justificar a privatização. Que é esse o objetivo, entendeu, Cícero? Eles começam a sucatear internamente para depois pedir o apoio da sociedade, dizendo que não se necessita... Aquela empresa pública não necessita... Não presta um bom serviço, por isso justifica-se uma privatização. Exatamente isso. Então não tenho nenhuma dúvida que o caminho vai ser que eles vão tentar fazer a abertura do capital da Caixa com o objetivo de privatizá-la. Qual o atual cenário, Márcio, dos bancários aqui em Alagoas? Os bancários em Alagoas, eles estão mobilizados, né? No entanto, nós temos ainda uma dificuldade maior. Por que nós temos uma dificuldade maior? Porque a política implementada dentro dos bancos, eles têm uma agilidade da informação com os bancários, cada banco especificamente, né, onde eles colocam para aqueles bancários, né, através de uma lavagem cerebral intensa, de que tudo é concessão dos bancos. Quando, na verdade, tudo que os bancários têm foi fruto da luta. Né? Então, com essa comunicação ágil que os banqueiros têm com os seus funcionários, né, nós deixamos um pouco a desejar em relação a isso com a mesma agilidade. No entanto, não deixamos a desejar em hipótese alguma no fortalecimento da luta. Nós somos a única categoria de trabalhadores nesse país que temos uma convenção coletiva nacional. Né? Nós temos uma convenção nacional, infelizmente nenhuma outra categoria tem. Eu posso aqui dar um exemplo de uma outra categoria tão forte organizada, que são os metalúrgicos de São Paulo, mas o acordo metalúrgico de São Paulo ele não vale
para os metalúrgicos de Alagoas, é um outro acordo. Os bancários de Alagoas não, faz parte de uma categoria nacional, aonde o bancário que ingressa em São Paulo, a cidade mais rica do país, e ingressa na cidade mais pobre do país, que eu não sei qual é, mas deve certamente ser no Nordeste, né? Ganha exatamente a mesma coisa e tem também fruto dos mesmos benefícios da luta conquistada. Qual a principal pauta para 2019 dos bancários? 2019, sincero, não temos assim, a principal pauta é fazer com que a categoria bancária entenda efetivamente que necessita se inserir enquanto classe trabalhadora. Até porque nós fechamos um acordo de 2 anos, portanto esse acordo tem validade até o dia 31 de agosto de 2020, então as questões específicas da categoria, elas estão fechadas até lá. Muito embora já estamos sofrendo ameaça do descumprimento desse acordo, não é? E nós vamos à luta se houver esse descumprimento do acordo assinado. E não basta estar no papel, tem que ser efetivado, né? Tem que ser efetivado. Corre sempre-se o risco, né, do patrão não cumprir, por isso que a categoria precisa estar sempre mobilizada, sempre atenta. Sim, sempre. Não é uma praxe dos banqueiros não cumprir o que está acordado. No entanto, com o advento, mais uma vez voltando ao assunto da questão da reforma trabalhista, né, onde eles se sentem num campo fértil para poder fazer qualquer coisa que queira, né, então já existe essa ameaça de descumprimento. Mas nós lutaremos ferrenhamente para que esse acordo não seja descumprido, né, e que a gente possa garantir o que foi assinado lá. Mas retomo aqui, a principal bandeira de luta do Sindicato dos Bancários de Alagoas é fazer com que o bancário alagoano entenda que ele é um trabalhador e que precisa efetivamente participar das lutas da classe trabalhadora como um todo e não apenas a questão meramente corporativa. Como você vê, Márcio, a questão da reforma da Previdência que vem sendo anunciada como uma prioridade desse governo? Mais uma vez é um engodo, assim como como foi a reforma trabalhista, porque qual foi a alegação da reforma trabalhista? Modernização das leis e geração de emprego. Não aconteceu. O que parece não gerou, né, os empregos prometidos. Muito pelo contrário, porque o objetivo, na verdade, não era gerar emprego. O objetivo era precarizar o emprego, né, criando com esses vários formatos. Então, quando eu digo que é um engodo, quando eu digo que é enganação, é porque, na verdade, foi dito isso, né, que era a questão da modernização. E se você pegar a questão da própria CLT, né, desde 1942 para cá, desde a sua criação até os dias de hoje, ela veio sendo atualizada. Então, esse discurso de modernização por si só já se é desmentido, né? E a questão da geração de empregos, isso obviamente não aconteceu, está aí os números, claro, nós temos 16 milhões de desempregados no país. Então, só respondendo, nós não nos contrapomos à evolução, até porque senão nós queremos voltar ao século XIX na quebra das máquinas, não é isso, né? O que nós queremos é que entenda que o ser humano, a pessoa humana, é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu, particularmente, prefiro ser atendido por uma pessoa olhando no olho dela do que estar lá sendo atendido por uma máquina, muito embora a comodidade seja grande. Márcio, nós temos um quadro aqui no programa chamado Curte ou Não Curte. Seguindo a tendência, né, das redes sociais, a gente apresenta uma imagem para o entrevistado, pergunta se ele curte ou não curte e se quer fazer um breve comentário, ok? Primeira imagem. Governador Renan Filho. Curto. Quer fazer algum comentário? Um breve comentário? Tenho andado um pouco pelo estado de Alagoas, né? Tenho visto uma política séria em relação à questão das estradas. Tenho visto que tem uma política de pagamento em dia dos seus funcionários, que é uma obrigação, mas nem todos cumprem. Então, eu creio que o governo Renan Filho, até a questão da própria segurança pública, houve uma diminuição do número de assaltos em agências, graças a uma política mais efetiva do ponto de vista de segurança pública. Então, eu, particularmente, o governo Renan Filho tem me surpreendido, né, quero dizer aqui, deixar bem claro, do ponto de vista positivo. Então, curto, sim, o governo do Renan Filho. Ok, próxima imagem. Bancos privados. Bancos privados, eu não curto, muito embora seja um bancário, porque, lamentavelmente, o viés colocado, eu vi a imagem ali de 2 bancos, o viés colocado é meramente do lucro. Então, o que é que os bancos privados querem? Lucro. Eu sou de Pão de Açúcar, sertão de Alagoas. O banco privado, ele não irá lá se ele não tiver lucro. Então, como é que eu vou curtir algo que ele não pensa no povo, não pensa no ser humano? Ele pensa meramente do lucro. Então, não curto banco privado. Próxima imagem. George Santoro, secretário da Fazenda. Não curto. Sem comentários. Ok, próxima imagem.
Crédito imobiliário. Curto e essa política ela tem que ser cada vez mais ampliada para as pessoas que mais necessitam. Ainda existe um déficit imobiliário muito grande no país, que foi diminuído na gestão dos governos de 2003 até 2012, houve uma diminuição. Hoje agora está se tirando recursos dessa área, né, numa tentativa clara de cada vez mais excluir o pobre dessa coisa tão importante que é ter o seu lar. Ok, próxima imagem. Ex-presidente Lula. Ex-presidente Lula, para mim, um preso político. Até hoje não foi apresentado nenhuma prova contra o presidente Lula. Né? Então, Curto é a maior liderança popular que esse país teve depois de Getúlio Vargas e é um presidente que efetivamente mudou as relações tanto da Organização Mundial do Comércio como elevou a imagem nossa, modificando completamente a imagem nossa no exterior, além de propiciar a todos aqueles trabalhadores, aquelas pessoas mais humildes, uma vida muito melhor e mais digna. Curto de montão. Márcio, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer a sua participação. Desde já reiterar o convite para que numa próxima oportunidade possa estar aqui novamente com a gente, ao passo que deixo um espaço para que você faça suas considerações finais. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Eu quero aqui concluir falando diretamente para você, bancário, e você, bancária. Nós necessitamos muito da sua participação. Lembrando que o Sindicato dos Bancários não é apenas uma diretoria que os representa, e sim somos todos o sindicato. Então, lamentavelmente, a gente tem ao longo desses anos percebido um pouco desse distanciamento, né, numa questão de dando mais um viés de meritocracia, quando na verdade precisa compreender que a luta é coletiva e nós só conquistamos algo dentro da categoria através da nossa entidade forte e atuante. Obrigado, Márcio, mais uma vez. Obrigado a você pela audiência. Folha na TV, nosso compromisso é com a verdade.